I don't know if you guys know. Eu não sei se vocês sabem. I know I have some visitants in the house today. A gente tem alguns visitantes na casa hoje. By the way, if this is your first time in Zion Miami, can you show yourself to us? Se essa é a sua primeira vez na Zion Miami, você All pode right. levantar sua Zion mão. Miami, can we welcome those guys? Zion Miami, será que a gente pode dar as boas-vindas para eles? Welcome to our community. Bem-vindos à nossa comunidade. It's a community that is growing. Nós somos uma comunidade que está crescendo. We're so amazed to see what God is doing here. Nós estamos muito felizes em ver o que o Senhor está fazendo. But if this is your first time here, Mas isso é a sua primeira vez aqui. we're in the middle of a series. Nós estamos no meio de uma série. And this is the third episode of that series. E hoje é o terceiro episódio dessa série. And we're speaking of our role, E nós estamos falando do nosso papel, occupying until he returns. ocupando enquanto ele vem. And because there were 2 episodes already, or 2 Sundays already, E porque nós já tivemos 2 domingos, we prepared a quick recap for you. nós preparamos um recap para vocês. So pay attention to the screen. Então preste atenção na You're going to tela. watch a recap from episode 1 and episode 2. Vocês vão ver um recap do episódio 1 e 2. And then I'll be back for episode 3. E eu vou voltar para o episódio 3. Enquanto esteve aqui na terra, girava. Chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: ocupai até que eu venha. Tudo que Jesus fazia enquanto esteve aqui na terra girava em torno do assunto do reino de Deus. Te salvar não era aquilo o propósito principal. O propósito principal era inaugurar um reino e convidar você e eu, fazemos parte dele. Nosso título da mensagem é a inauguração do reino de Deus. E o primeiro ponto sobre a inauguração do reino é que o ministério de Jesus era revelar e manifestar o reino. Significa que aqueles que não conseguem enxergar o reino, uma vez que tem revelação, uau, seus olhos são abertos. Número 2, a mensagem de Jesus é o anúncio do reino. A mensagem de Jesus é o evangelho. Fala comigo, boas novas. Qual é o evangelho do reino? É Marcos 1,15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Número 3, o mandato de ocupação é mordomia do reino. Significa que você vai granjear com aquilo que ele pôs em suas mãos. O que eu estou fazendo vivo aqui se eu já sou salvo? Cumprindo uma missão. Qual missão se eu já sou salvo? Trazer o céu na terra. O que significa isso? Ocupar até que ele volte. Hoje, o título, se você estiver anotando, é as chaves do reino de Deus. Deus nos dá chaves para cumprirmos a missão do reino. Ele nos dá os recursos que são as chaves do reino. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O primeiro ponto é que as chaves estão à disposição para aqueles que já estão no reino. Se você é salvo, se você é uma nova criatura, se você teve um novo nascimento, você já está dentro do reino. Jesus está falando assim, olha, eu sou a porta, eu sou a entrada, você vem pela porta, entra no reino. Uma vez que você está no reino, você vai descobrir que agora, chaves do reino para quem é do reino. Para que eu tenho chaves? Nós falamos sobre revelação. Agora, você precisa de revelação quando você lida com mistério. Segundo ponto, as chaves são para destravar os mistérios do reino. E a maneira como Jesus construiu o reino, ele põe mistérios para que aqueles que têm as chaves venham ir lá no fundo na busca para encontrar as respostas. As chaves também são para a missão da expansão do reino. Ele fala, use as chaves para você expandir o reino. As chaves do reino são ferramentas para você ocupar até que ele venha, porque as chaves são para ser usadas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o alinhamento da palavra, e quando é usado de acordo com a vontade de Deus, gera impacto positivo no reino de Deus.
como é que eu uso as chaves de fato, Theo? Existem promessas de avivamento. De acordo com as promessas de Deus sobre a nossa nação, sobre a nossa geração, começa a declarar e use as chaves para liberar e para atar. Você vai usar a tua boca para orar. Você vai usar tuas palavras para adorar o Senhor. Você vai usar a tua língua para fazer declarações proféticas de acordo com a palavra de Deus. É assim que o mundo espiritual se move. All right, open your Bibles with me to Luke chapter 19. Abre suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 19. We're going to now enter into the third episode of this series. Nós vamos entrar no terceiro episódio dessa série. Luke chapter 19, verse 11. This is the main verse. Lucas capítulo 19, versículo 11 é o versículo base. This is the main verse that gives name to the series. É o versículo base que dá nome à série. So, Jesus is telling a parable, Então Jesus estava contando uma parábola and he says this. e ele diz o seguinte: As they heard these things, he proceeded to tell a parable because he was near to Jerusalem and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. He said, therefore, Ele disse, portanto, a nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and then return. certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Calling 10 of his servants, he gave them 10 minas E chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas. and said to them, engage in business until I come, E disse-lhes, negociai até que eu venha, or occupy until I come. ou ocupai até que eu venha. All right, now open with me to Isaiah chapter 9. Agora abra comigo em Isaías capítulo 9. Isaiah chapter 9. Isaías capítulo It's a 9 chapter of the Bible that is hard to read without singing. é um capítulo difícil de ler sem cantar. It's hard because both in Portuguese and English, É muito difícil porque tanto em inglês quanto em português we have songs singing that true over there. nós temos canções que cantam sobre isso. Look at what Isaiah says Olha o que Isaías diz in verse 6 of Isaiah chapter 9. no versículo 6 de Isaías 9. For to us a child is born, Porque um menino nos to nasceu, us a son is given, um filho se nos deu, and the government shall be upon his shoulder. e o principado está sobre os seus ombros. And his name shall be what? E o seu nome será, Shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Can anyone say hallelujah? Alguém pode falar aleluia? Come on, I'm starting to be more Pentecostal in this house. Eu tô começando a ser um pouco pentecostal aqui. Hey! Ei! Of the increase of his government Do incremento deste principado and of peace there will be no end. e da paz não haverá fim. Increase of his government. O aumento do seu It's governo, also the increase of his kingdom. também o aumento do seu reino. All right, let me say something to you. Deixa eu te falar uma coisa. His kingdom O reino dele is increasing. está aumentando. Can you tell this to your neighbor? Você pode falar isso pro seu vizinho? Tell him his kingdom Fala pra ele, o reino dele is increasing. está aumentando. Now say to the other one, Agora fale pro outro lado. you're part of this. Você é parte disso. He's increasing it through you. Ele está aumentando através de você. So one of the things we learned already E uma das coisas que nós aprendemos is that because the kingdom is expanding é porque o reino está or aumentando. increasing, Ele está avançando. me and you, Eu e você, we have a role to play. nós temos um papel. It's not passive. Não é passivo. We're not just waiting for him to return while doing nothing. Nós não estamos apenas esperando, fazendo We have nada. a job to do. Nós temos um What trabalho. is that job? Qual que é o trabalho? Occupy. Ocupar. Do business. Fazer alguma coisa. Be a good steward Ser um bom mordomo. of that he entrusted you with. Daquilo que ele te confiou. How do you do this? Como que você faz isso? Well, my wife, Minha esposa, my beautiful wife, minha esposa linda, she told us last week how do we do it. ela nos contou semana passada como a gente faz. How is it? Como que é? Through keys. Através das chaves. Through the keys that you're holding. Das chaves que você está segurando. Who is looking at keys differently now? Quem
aqui tá vendo as chaves de The uma other day I forma was holding the diferente. keys to my house. Outro dia eu tava segurando as And I chaves was da minha like, casa e eu tava, I'm gonna open this door eu right vou here. abrir essa porta aqui. So we're doing it through keys. Nós fazemos através das chaves. What are we unlocking with the keys? O que nós estamos destravando com as chaves? This is chapter 3. Esse é o capítulo 3. Are you guys ready? Vocês estão prontos? We are creating the culture of the kingdom of God. Nós estamos criando a cultura do reino de Deus. So the third message of the series Então a terceira mensagem dessa is série the culture of the kingdom of God. é a cultura do reino de Deus. We are here Nós estamos aqui to establish a culture. para estabelecer uma cultura. So what should be the question? E qual seria a pergunta? How do we establish a culture? Como que a gente estabelece uma How is a cultura? culture established? Como que é uma cultura estabelecida? All right, so come with me. Então vem comigo. A culture is established through laws. Uma cultura estabelecida através de leis. Laws generate culture. As leis, elas geram cultura. So a system of laws Então o sistema de leis, codifies values eles codificam and valores establish boundaries that shape habits. e eles estabelecem limites que formam hábitos. All right, let me tell you guys a story. Então deixa eu contar uma história para Me vocês. and Gabby, before having kids, Eu e a Gabi, antes de termos filhos, we were travelers. a gente era viajantes. We're still travelers, A gente ainda viaja, but now we travel slower. mas agora a gente viaja um pouco mais devagar. It's a little bit harder for us to explore the cities that we are. É um pouquinho difícil da gente explorar as cidades que estamos. Before the kids, Antes das we crianças, used to love to do tour guides, a gente amava fazer tours, but not the one on the buses. mas não aqueles nos ônibus. The very cheesy, corny one, not that one. Não aqueles. We love to go to Europe, A gente amava ir para a Europa and we did something called the walking tours. e a gente fez algo chamado o tour andando. We loved it. E a gente amou. We would get to a place, A gente chegou num lugar and we would walk. e a gente andou. Now it sounds impossible with the kids. E agora parece impossível com as But we would crianças. walk miles and miles. Mas a gente andava milhas e With milhas. the guy telling the stories behind the statues, Com alguém contando as histórias The por trás buildings, the dos city. dos prédios da cidade. And then I remember once E eu lembro de uma we vez, were in Spain, nós estávamos na Espanha. and then the guy took us to a Jewish neighborhood in Spain. E o rapaz nos levou para um bairro judeu. And then he said, E ele nos disse, you know, during the Spanish flu, durante a gripe espanhola, a lot of Jewish people were persecuted. muitos espanhóis eles eram perseguidos. You know why? Vocês sabem o porquê? Because the Jewish people were not dying Porque os judeus não estavam at morrendo the same rate that the other people were dying because of the Spanish flu. na mesma proporção que as outras pessoas estavam morrendo por conta da gripe. And people didn't understand, E as pessoas não estavam entendendo. started killing them. E aí eles começaram a matar os judeus. But you know why? Now history looks back Mas agora olhando para a história, and explains why they didn't die. e isso explica o porquê que eles não morreram. They didn't die because of the laws. Eles não morreram por conta das leis. Because there are certain types of animals Porque tinha alguns tipos de animais that they didn't eat. que eles não And comiam. because they didn't eat those animals, E porque eles não comiam esses those animais. were types of animals that were being infected by the virus. E esses eram os animais que estavam sendo infectados pelo vírus. And also they had a lot of hygienes. E eles também tinham muitas técnicas de Habits. higiene, Good hygiene habits. hábitos de higiene. So they would clean themselves, Então eles- purify themselves, Eles se purificavam, wash their hands. eles lavavam suas And mãos. back then that wasn't that common. E naquele tempo não era tão comum. Right now, for some of you, it's still a hard time. E por aqui ainda algumas pessoas é muito difícil. But anyway, you see how laws Você vê como as leis, translated into habits, elas transformam em hábitos. and then habits translated into a culture. E hábitos se transformam numa Well, cultura. what's the challenge now? Mas qual que é o desafio Is that agora? if you read Matthew chapter 5, verse 17, É que se você ler Mateus capítulo 5, you know that 7, Jesus said Jesus disse that he didn't come to end with the laws and the prophets, que ele não veio para acabar com as leis e os but he profetas. came to what? Mas ele veio para quê? To fulfill it. Para preencher, So, para cumprir. para cumprir. So right now, Então agora, we're not under the law anymore, nós não estamos sobre a lei, but what we have, mas no que temos it's a constitution.
É uma constituição. So stick with me. Então fica comigo. Kingdom of God O reino de Deus has a culture. tem uma cultura. That culture A cultura is not established under a law anymore, não está sob uma lei, but is established under a constitution. mas está sendo constituída através de uma You know, constituição. we have the American Constitution. Então vocês sabem que a gente tem a Constituição You americana. also have a kingdom constitution in your hand Você também tem uma Constituição do reino nas suas or mãos. inside of your phones. Ou dentro dos Some seus of you. celulares, alguns de vocês. Matthew, from chapter 5 to chapter 7, Mateus, do capítulo 5 ao 7, is the constitution of our kingdom. é a Constituição do nosso reino. The Sermon on the Mount O Sermão da Montanha is the constitution of our kingdom. é uma The kingdom Constituição of God that we live. do reino de Deus que nós vivemos aqui. So I stopped to think about this. Então pare para pensar nisso. If laws Se as leis made the Jewish people not die during the Spanish flu days, fizeram os judeus não morrerem durante a gripe what could espanhola, happen to us o que pode acontecer com a gente if we understand the Constitution se nós entendermos a Constituição and made that Constitution e fazer essa be Constituição translated into habits? traduzida nos nossos Let me hábitos? ask you this. Let me ask you Deixa eu this. te perguntar isso. What changes in the way that you read Matthew 5 to 7 O que muda no jeito de você ler Mateus 5 ao 7? now that you know it's not just beautiful writing, Agora que você sabe que não é só uma escrita bonita, it's not only a sermon, não é só um sermão, it's the constitution of your kingdom. é a constituição do seu reino. What changes in your posture of reading it? O que muda na sua postura de ler isso? So we have a constitution. Então nós temos uma Now, constituição. let's have a look at Matthew 28. Vamos ver lá Mateus 28. If the Sermon of the Mountain is the constitution, Se o sermão da montanha é a constituição, we also have a great what? nós também temos uma boa, A grande nós também temos a grande commission. comissão. The Great Commission. A grande comissão. So let's read verse 19 of Matthew 28. Então vamos ler o versículo 19 de Mateus 28. Great Commission according to Matthew. A grande comissão de acordo com Mateus. Go therefore Portanto, vão and make disciples of all nations, e façam discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them. ensinando-os. Can anyone shout teaching? Você pode gritar ensinando, Louder, teaching. mais alto, ensinando, Teaching them to observe all that I have commanded you. ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. And behold, E eu estarei I am with you always to the end of the age. com vocês até o fim dos tempos. All right, the primary mission Então a primeira missão is to make disciples of all nations. é de fazer discípulos através de todas as Now, the nações. secondary missions Mas a segunda missão are to baptize é batizar and teach. e ensinar. When you baptize, Quando você batiza, you're focusing on salvation. você está focado na salvação. People are coming. As pessoas estão vindo, People are being elas baptized. estão sendo Now batizadas. they're baptized into a new kingdom. E agora elas são batizadas num novo What reino. is our role? Qual que é o nosso papel? To teach the culture of that kingdom Ensinar a cultura daquele reino. to those who are coming out of the water. Daqueles que estão vindo para fora das Are águas. you with me? Vocês estão comigo? All right. Now let's summarize this culture of the kingdom. Agora vamos fazer um resumo dessa cultura do reino. The culture of the kingdom of God A cultura do reino de Deus is summarized é resumida on 3 words. em 3 palavras. And these words E essas palavras come from the character of the king. vêm do caráter do rei. So, if it's a culture Então, se é uma of cultura a kingdom, de um reino, we need to understand the character of the king nós temos que entender o caráter do rei so that we can understand the culture. para que a gente entenda a cultura. So, what is the character of the king? Então, qual que é o caráter do rei? 3 words. 3 palavras. Of course, his character is bigger than this. Claro que o caráter dele é maior do que isso. But if we want to summarize it in the main pillars of the culture, Mas se a gente quiser fazer um resumo dos 3 pilares, it'll be truth, seria verdade, justice, justiça and beauty. e beleza. So God placed in human beings Então o Senhor colocou dentro de nós a will to live and stay alive, uma maneira da gente viver, just as He placed within humanity assim como Ele colocou na humanidade, a hunger for the trinity of the culture. uma fome sobre a trindade da So cultura. you got to understand. Então você precisa entender, Inside of you, dentro de você, human beings, seres humanos, we have a desire inside of us nós temos um desejo dentro de nós to combat lies with truth, de combater as mentiras com verdades, evil with goodness, a maldade com a bondade and ugliness with beauty. e a feiura com a beleza. All of us.
Todos nós. We share that Nós compartilhamos because we're isso. made on His image. Porque nós fomos feitos à sua imagem. All right, so we're going to look at all of these three Então nós vamos ver cada um desses as the basis of the message today. como a base da mensagem de The hoje. first one O primeiro is truth. é a verdade. And you can, if you're writing down, E se você estiver escrevendo, and you should, e você deveria, if you're not writing down, se você não está escrevendo, write this down. escreva isso. Truth Verdade is the biblical metaphysics. é a metafísica The bíblica. biblical metaphysics. A metafísica bíblica. Metaphysics, Metafísica or seeking truth, é o você procurar a verdade. is trying to answer what is real, Está tentando responder o que é real, what matters, o que importa, what is it sublime. o que está sublime. So if you're trying to figure this out, Então, se você está tentando entender isso, we need to go straight to John 14, verse 6. nós precisamos ir para João 14:6. If you don't understand John 14, Se você não entende João 14, what Jesus said, o que Jesus disse, you'll never understand truth. você nunca vai entender a verdade. Look what Jesus said. Veja o que Jesus disse. Jesus said in John 14, verse 6, Jesus falou em João 14, versículo 6. he said there are a lot of different truths. Ele falou, tem várias outras verdades. He said, it depends on what you think a truth is. Depende no que você acha que a verdade é. Was that what he said? Foi isso que ele falou? No, of course not. Não, ele não falou What did he isso. say? O que ele falou? He said, I Ele disse, eu am the way sou o caminho, and the truth a verdade and the life. e a vida. You got to understand how deep this affirmation from Jesus is. Você precisa entender quão profunda é essa afirmação de He's not Jesus. saying Ele não está I'm dizendo, one of the truths. eu sou uma das He's not saying verdades. you can pick what truth you want to live. Ele não está dizendo que você pode escolher a No, no, verdade no. que He's você quer saying viver. I am the. Ele está dizendo, eu No sou one- a, No one, não uma, the truth. a verdade. So, if we need, stick with me here. Então fica comigo aqui. If we understand we are establishing his culture on this earth, Se nós entendemos que estamos estabelecendo a cultura dele aqui na Terra, and his culture is based on truth, e a cultura dele é baseada na verdade, now we're asking, what is truth? agora a gente está se perguntando o que é verdade. Same question that the world is asking. A mesma pergunta que o mundo está perguntando. Everyone out there Todo mundo lá in the streets fora, of Miami nas ruas de getting Miami, drunk, estão se embebedando. which by the way is very symbolic when I go to Orlando in the morning, just like I did today. E uma coisa simbólica quando eu vou para Orlando, assim como eu fiz hoje, It's the very first train in the morning. é o primeiro trem da So manhã. 5:30. Então 5:30. And it's me, Então sou eu, crazy guy going to preach, um cara maluco indo pregar and then a bunch of drunk people getting back from party. e um monte de pessoas bêbadas voltando das festas. Who's the crazy one? Quem que é o mais maluco? Anyway, Enfim. I'm having an illustration of that, Então eu tô tendo uma which is ilustração there disso, are a lot of people out there que tem muitas pessoas lá fora asking this question. perguntando isso. What is true? O que é verdade? But they don't understand Mas eles não entendem that it's in Jesus, que está em Jesus. found in Jesus. É encontrado em Jesus. Because we are here, Porque as nós- we saw before, Nós estamos aqui, assim como vimos antes, to represent Jesus. para representar Jesus. If we fail to understand that He's the only truth, E se a gente falha em reconhecer que Ele é a única we'll verdade, never be able to implement His culture here. a gente nunca vai poder estabelecer a cultura dele aqui. Why? Por quê? Because you need to understand what Hebrews chapter 11 says. Porque você precisa entender o que Hebreus capítulo 11 diz. Open your Bibles with me Abra a Bíblia comigo. to Hebrews 11:3. Em Hebreus 11, versículo 3. Hebrews 11, verse 3. Hebreus 11, versículo 3. It says, Ele diz: by faith, we understand that the universe was created by the Word of God. pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Can you shout out Word of God? Vocês podem falar comigo, palavra de Deus, Word of God. palavra de Deus. What have created the universe? O que criou o universo? You can do better. What created the O universe? que criou o universo? All right, Word of God. Palavra de Deus. So that was seen, was not made out of things that are visible. De modo que aquilo que se vê não foi feito do All que é right. visível. So you got to understand Então você precisa entender that what is visible que o que é visível came from invisible. veio do invisível. Look at the person next to you. Olha para a pessoa do seu lado. A little longer. Um pouquinho mais. This is a visible person, right? Essa é uma pessoa visível. Right? Can you see it? Você consegue ver? Can you touch that person? Você consegue tocar essa pessoa? Yeah? Can you hit Sim. him?
Você pode I'm just kidding. Don't hit bater neles. anyone. But Brincadeira. it's visible, right? É visível, certo? All right. It's easy for you to recognize something that is visible. É fácil você reconhecer algo que é visível. If you understand Se você entender that truth que a verdade exists in Jesus, existe em Jesus, you need to understand você precisa entender that truth is not visible. que a verdade não é visível. You got to seek for what's invisible Você precisa buscar o que é invisível to understand what's around you. para entender o que está à sua What volta. is visible came from the invisible. O que é visível veio do invisível. Therefore, the invisible Então, o invisível is superior to the visible. é superior do que o visível. So the problem right now Então, o problema agora is that people are saying é que as pessoas estão dizendo truth is subjective. a verdade é subjetiva. It's your truth. É a sua verdade. Wherever you say is truth is truth. O que você disser que é verdade é verdade. The problem with that affirmation O problema com essa afirmação is not the affirmation itself. não é a afirmação por si. It's where it's coming from. É da onde ela está vindo. Because if someone is trying to understand what truth is Porque se alguém está tentando entender o que a verdade by é, what she can see, observe, touch, pelo que está visível, pelo que pode tocar, it's inevitable that it'll be subjective. é inevitável que vai ser subjetivo. Because truth, Porque verdade it's with Jesus. é com Jesus. Something that you cannot see, Algo que você não pode ver, but created everything that exists. mas criou tudo o que existe. So take a look what Daryl Miller has to say about this. Então veja o que Daryl Miller fala sobre isso. Daryl Miller says, Daryl Miller fala: logic tells us that if something exists now, that something has always existed. lógica nos fala que se algo existe agora, esse algo sempre existiu. Pay attention to the next phrase. Preste atenção nessa próxima frase. That something is someone. Esse algo é alguém. By recognizing this, Ao reconhecermos isso, we recognize the importance of the spiritual world, nós reconhecemos a importância do mundo espiritual, of biblical metaphysics, da metafísica bíblica, that gives origin to the physical reality. que dá origem à realidade física. If something happens in the physical, Se alguma coisa acontece no físico, it is a direct response to something already existing in the spirit. é uma resposta direta a algo que já aconteceu no Because espírito. everything came from him Porque tudo veio dele and returns to him. e volta para ele. Understand something really important here. Entenda algo muito importante aqui. Nothing in the kingdom Nada no reino happens without first having had a declaration. sem antes ter tido uma declaração. Just stop and think about this. Então pare e pense sobre isso. Nothing happens in this culture, Nada acontece nessa cultura, in this kingdom, nesse reino, without having had been declared first. sem ter sido uma declaração primeiro. Now you gotta ask yourself, Agora você precisa se perguntar: what are you declaring? o que você está declarando? What are the declarations that you're making about your future, Quais são as declarações que você está fazendo sobre o seu futuro? about your family? Sobre a sua família? Because God, Porque Deus, He said, Ele disse let there be light. que haja luz. He didn't step real hard on the floor like a Ele- Pentecostal preacher would do. Ele não pisou muito forte no chão como um pentecostal faria. Didn't clap his hands. Ele não bateu palmas. He declared it. Ele declarou. What are you declaring O que você está declarando against the lies around you? contra as mentiras que estão à volta de você? Identifying lies is easy. Identificar as mentiras é fácil. The problem is when you don't know what truth is, O problema é quando você não sabe a verdade. you don't know what you're declaring. Você não sabe o que você está declarando. You're just prophesying lies, Você só está profetizando mentiras. reinforcing what you're seeing. Você está reforçando o que você está vendo. Instead of understanding the word, Ao invés de entender a understanding palavra, Jesus, entender Jesus, understanding what the Bible has to say about this, entender o que a Bíblia tem a falar com isso and declaring. e declarar. All starts with a declaration. Tudo começa com uma So declaração. the pursuit and defense of truth Então a busca da defesa da verdade needs to put us in a position tem que nos colocar numa posição of being a prophetic voice to the world. para ser uma voz profética ao mundo. Prophetic voice to the world Uma voz profética ao mundo is declaring what it is for Jesus, é declarar o que para Jesus, even though it isn't visible yet. mesmo que ainda não seja visível. So we as a church, Então nós como igreja, you as a believer, você como a quem acredita, me as a believer, eu como a quem acredita, we need to hold our positions nós precisamos tomar a nossa as a posição prophetic voice. como uma voz You profética. know what this world needs? Você sabe o que esse mundo precisa? They don't need more media.
Eles não precisam de mais mídia. They don't need more posts. Eles não precisam de mais They posts. don't need more opinion. Eles não precisam de mais opinião. They need prophetic voices. Eles precisam de voz profética. Prophetic voice that will say, it is written. A voz profética vai dizer, That está will say, escrito. the future of this nation O futuro dessa nação is not a bad one. não é um The mal. future of my family O futuro da minha família changes with me. muda comigo. The future of my kids O futuro das minhas will be crianças different than my past. vai ser diferente do meu A passado. prophetic voice Uma voz profética declares truth declara a verdade in a world of lies. no mundo de mentiras. I'm going to say that again. E eu vou falar isso de A novo. prophetic voice Uma voz profética declares truth declara a verdade in a world of lies. no mundo de mentiras. What have you been declaring? O que vocês têm What is declarado? your posture against a lie? Quais são as suas posições Some of contra as you, mentiras? you're entertaining lies. Alguns de vocês estão entretendo mentiras. One day, you're going to split up with your wife. Um dia você vai se separar da sua mulher. This is a lie from the enemy. Isso é uma mentira do You inimigo. recognize it Você reconhece and you declare the truth. e você declara a verdade. You're ugly. Você é You're a feio. mess. Você é uma bagunça. You're a loser. Você é um perdedor. Lie, lie, lie. Mentira, mentira, You mentira. identify it Você and then you identifica declare as a prophetic voice. e agora você declara como uma voz What is the profética. truth? Qual é a verdade? What is the truth to your family? Qual é a verdade sobre a To sua your família? church, to your nation, Sobre a sua igreja, sua nação, to your business. sobre o seu negócio. You know, I remember Então eu lembro when I was working for Netflix quando eu estava trabalhando para Netflix and I had to react to something. e eu tive que reagir a algo. And I found out something E eu descobri algo that was happening inside que estava acontecendo ali dentro, that was not according to the values of my king. que não era de acordo com os valores do meu How did reino. I know it was wrong? Como eu sabia que estava errado? Just because I didn't like it? Só porque eu não gostei? No. Não, Because I know who my God is. porque eu sei quem meu Deus é, I know what truth eu is. sei o que a verdade é, So I can position myself according to that truth. então eu consigo posicionar eu So mesmo com I essa verdade. remember questioning, should I say something? Então eu me lembro de me perguntar, será que eu devo falar But you algo? know, I'm also trying to be wise here. Mas eu também estou tentando ser sábio aqui. We a lot of times we hide behind this wisdom wall, Muitas vezes a gente se esconde atrás dessa, or better saying, fake wisdom wall. dessa falsa parede de sabedoria. I want them to get to know Christ. Eu quero que eles conheçam So Cristo. I'm going to stay silent. Então eu vou ficar quieto. No. Não, não. You want them to get to know Christ. Você quer que eles conheçam a Cristo? Speak the truth. Fale a verdade. In love, Em amor, but speak the truth. mas fale a verdade. So I remember I was having these conversations Então eu lembro que eu estava tendo essas conversas with myself, comigo mesmo, with my wife, com a minha with the esposa, Holy Spirit. com o Espírito Santo. And then I realized E eu percebi, during years working there, por muitos anos trabalhando ali, I saw a lot of groups. eu vi muitas of people protesting pessoas protestando against content that they didn't like. contra o conteúdo que eles não gostavam. And then when it comes to the content I didn't like, E quando vem com um conteúdo que eu não gosto, for some reason I thought por alguma razão eu being pensei wise que ser sábio was staying silent. era ficar quieto. And I realized, wait a minute, Mas eu percebi, calma aí, if they can protest, se eles podem protestar, I can protest. eu posso I protestar. won't do it the same way they're doing Eu it, não vou fazer do mesmo jeito que eles estão but I'm going fazendo, to speak up for the truth I believe on. mas eu vou falar sobre a verdade que eu acredito. So I got to the person there Então eu cheguei and na I said, pessoa I'm sorry, e falei, desculpa, I don't agree with that decision. eu não concordo com essa decisão. Why? Por quê? Because this is portraying my God. Porque isso está inferindo no meu Deus. They're portraying my Lord Eles estão colocando o meu Deus like a joke. como uma piada. So I'm sorry, I cannot stay silent. Eu disse, me desculpa, eu não posso ficar calado. And because I talked, E porque eu falei, because I decided to say something, porque eu decidi falar alguma coisa, years later, anos depois, by the grace of God, pela graça de Deus, all for His glory, tudo para a glória The dele. Chosen is now in a lot of countries inside of Netflix. The Chosen está agora em muitas nações do Netflix. Why? Por quê? Not because I, at first, just said something about Chosen, Não porque uma vez eu falei sobre The Chosen, but I decided not to stay silent, mas eu decidi não ficar quieto to proclaim a truth para declarar a verdade and not a lie. e não uma mentira. And you know, a lot of times I think of myself, I think to myself, E muitas vezes eu penso comigo mesma that people who believe in a lie que pessoas que acreditam numa mentira, are taking a stronger stand for that lie. eles estão tomando um padrão para essa mentira. No, they're taking a stronger stand Eles estão tomando uma posição forte para essa mentira
that is stronger than the one that we are given for the truth that we know. que é mais forte do que aquela que nós estamos nos posicionando pela verdade So, que acreditamos. one need to ask himself, Então a gente precisa se perguntar: do we really believe in that truth? será que a gente realmente acredita nessa verdade? Because if they're being louder Porque se eles estão falando alto in the name of a lie, no nome de Eli, then we are for the sake of the truth that we believe in. então nós estamos falando pela verdade que nós acreditamos. If they are taking a stand Se eles estão tomando uma posição that is louder que é mais alto for the lie that they believe on, para as mentiras que eles acreditam, then we are taking the stand to the truth that we believe in. então nós estamos nos posicionando pelas verdades que acreditamos. There's something wrong with our faith. Tem algo errado com a nossa fé. What are we afraid of? O que nós estamos com medo? We are called Nós fomos chamados to be used by Pra- the king para sermos usados pelo rei to declare truth in the face of lies. para declarar a verdade na cara das mentiras. You want to hear good news today? Você quer escutar boas novas hoje? Are you ready? Vocês estão preparados? You can write this down. Você pode anotar isso. It won't feel good, Você não vai se sentir bem, but it's the truth. mas é uma verdade. We were not saved to live comfortably. Nós não fomos salvos para viver confortáveis. It's just the truth. É uma verdade. All right, so first pillar Então, o primeiro pilar is truth. é a verdade. Second pillar, O segundo pilar. remember we said we Então, lembra que nós falamos have a desire to combat lies with truth, que nós temos um desejo de combater a mentira com a verdade. and now to combat evil with goodness. Agora de combater a maldade com a So the bondade. second pillar Então, o segundo pilar is justice é justiça, or biblical ethics. ou a ética bíblica. Open up with me to Micah chapter 6. Abra comigo em Miqueias capítulo 6. Micah 6 verse 8. Miqueias capítulo 6, verso 8. Micah 6 verse 8 Miqueias 6, versículo 8. says, "He has told you, O man, what is good. Ele mostrou a você, homem, o que é bom. And what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God." E o que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. So the pursuit of justice of the kingdom Então a busca pela justiça do reino is the promotion of biblical ethics. é a promoção da ética bíblica. To manifest goodness of God Para manifestar a bondade de Deus to the world. ao mundo. Every time we fight for justice, Todas as vezes que nós lutamos por justiça, we fight to promote goodness. nós lutamos para promover a bondade. Open your Bibles with me to Isaiah 58. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 58. Isaiah 58, Isaías 58, verse 6. versículo 6. What is this goodness of God? O que é essa bondade de What is Deus? this justice of God? O que é essa justiça de Deus? Isaiah 58, verse 6. Isaías 58, versículo It's 6. not this fast that I choose, he says, O jejum que desejo não é este? to loose the bounds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Is it not to share your bread with the hungry, Não é para compartilhar sua comida com o faminto, and bring the homeless poor into your house? abrigar o pobre desamparado, When you see the naked, to cover him, vestir o nu que você encontrou and not to hide yourself from your own flesh. e não recusar ajuda ao próximo. So you can write this down. Então você pode escrever isso. Biblical justice A justiça bíblica prioritizes the poor, prioriza o pobre, the oppressed, o opresso and the e o marginalized. marginalizado. Remember Jesus saying, Então lembra de Jesus falando: I did not come for those who are well. eu não vim para aqueles que estão bem, I came for those who need help. eu vim para aqueles que precisam de ajuda. So the church Então a igreja must confront corruption, injustice, and evil precisa confrontar a corrupção, a injustiça e a maldade with justice, integrity, and goodness. com justiça, integridade e bondade. The fight for life, A justiça pela vida, the fight for family, a luta pela família, racial justice, pela justiça racial, human trafficking, pelo tráfico the humano, fight against every single
of those things As lutas por todas essas are coisas just examples of the fight for justice. são só exemplos dessa busca por You know, justiça. the agenda Então a agenda, that now is being portrayed as a liberal agenda, que agora está sendo colocada como uma agenda liberal, it's actually a gospel agenda. é uma agenda do evangelho. It should be our agenda. Devia de ser a nossa agenda. If we're living the Gospels, Se nós estamos vivendo os evangelhos, we're helping all of those people, nós estamos ajudando todas essas pessoas. not turning a blind eye, Não fazendo uma pessoa cega. but we are helping them. Mas nós estamos ajudando We are eles. helping them. Nós estamos ajudando eles. Take a look at Acts chapter 10. Então vai comigo em Atos capítulo 10. Acts chapter 10, verse 36. Atos capítulo 10, versículo 36. Let's take a look at what Jesus did. Vamos ver o que Jesus fez. Luke is writing this down on the book of Acts. Lucas está escrevendo isso no livro de Atos. And he says, verse 36, E ele fala no versículo 36. as for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, Pelas palavras que ele enviou para Israel, pregando o evangelho da paz. verse 37, you yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee, after the baptism that John proclaimed. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Pay attention to verse 38. Então preste atenção no versículo 38. How God anointed Jesus of Nazareth Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, with the Holy Spirit and with power. com o Espírito Santo e poder. Now look at what Jesus did. E veja o que Jesus fez. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. E ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, So- porque ele estava com ele. So Jesus was anointed Então Jesus foi ungido to do good para fazer o bem and heal the oppressed. e para curar o oprimido. Justice Justiça and supernatural. e sobrenatural. One does not cancel the other. Um não cancela o outro. Because churches are growing, Porque as igrejas estão saying, crescendo, we either do good, dizendo que nós precisamos fazer o we're a bem, social focused church, e nós somos uma igreja focada social justice focused em church, justiças sociais, or ou we're walking in the supernatural. nós estamos andando no No, 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 no. sobrenatural. What we're doing here is Não. both. O que a gente está fazendo aqui são os dois. We're doing good Nós estamos fazendo bem and we're healing people. e nós estamos curando pessoas. That's why we were anointed. E é por isso que nós somos ungidos. So look at what A.W. Tozer, Então veja o que A.W. Tozer, also known as by many as the prophet of the 20th century church, por muitos conhecido como o profeta da igreja do século 20, he puts in this way. ele coloca dessa forma. Justice is not something that God has. A justiça não é algo que Deus possui. Justice is something that God is. A justiça é algo que Deus é. If we walk with him, Se andarmos com Ele, we will walk in justice. nós vamos andar em justiça. So if someone is walking with God Então se alguém está andando com Deus and not walking in justice, e não andando em justiça, he needs to stop and think about this. você precisa parar e pensar nisso. Are you really walking with God? Será que você realmente está andando com Deus? Are you really close to him? Você está perto dele? Because when you're close to him, Porque quando você está perto dele, you're walking on his justice. você caminha na justiça. Because he is Porque Ele justice. é a justiça. Two reasons to do good. Duas razões para você fazer o bem. First, A primeira, Jesus did it himself. Jesus fez por Ele mesmo. Second, Segundo, right there in Matthew 25, em Mateus 25, the disciples are asking Jesus os discípulos estão perguntando para Jesus, through his parable, através das parábolas. Jesus, when did we feed you? Jesus, quando que nós te alimentamos? When did we give you something to drink Quando que nós demos algo para você beber? or clothe you? Ou que a gente te deu para vestir? And he says, E ele disse, every time you did for these little ones, todas as vezes que vocês fizerem para esses pequenos, you're doing for me. vocês estão fazendo So por mim. what a beautiful gospel this is. Então, que evangelho bonito é esse? He set an example, Ele fez um exemplo but now he gave us the best reason to do it. e agora ele nos deu uma razão para fazer. So you're not doing because you love people, Você não está fazendo porque você ama pessoas, but every time you're doing for them, mas todas as vezes que você está fazendo por eles, remember, lembre-se, you're actually doing for me. você está fazendo por mim. And every time I hear that passage, I think about my kids. E todas as vezes que eu leio essa passagem, eu penso nas minhas crianças. Oliver, our youngest, O meu mais novo, just turned 3. ele acabou de fazer 3 anos. And I can tell you this, E eu posso te dizer isso. every time you do to my child, Todas as vezes que eu faço pelos meus filhos, you're doing for me. eles estão fazendo. It's actually better. É uma bateria. I like
I like to see them receiving a gift. Eu gosto de ver eles recebendo um presente. And it gets me happier than getting a gift myself. Isso me deixa muito mais feliz do que ter um presente para mim mesmo. Parents over here. Sim, Are pais you with aqui. me? Vocês estão comigo? So that's what Jesus is saying. Então é isso que Jesus está falando. Help them Ajude because you're eles, establishing my culture through justice. porque vocês estão estabelecendo a minha cultura com justiça. And I want you to know, E eu quero que vocês saibam, as an incentive, como incentivo, that you're doing for me. que vocês estão fazendo por mim. So I was the other day last week. Então eu estava semana passada, I attended a memorial service eu fui para um culto de memorial, that someone died, que uma pessoa morreu, and at memorial service. Have you been to a memorial e service? nós tivemos um culto memorial. All right, I was in the memorial service E eu estava lá, of a lady that I didn't meet. de uma mulher que eu não conheci. I didn't know her that well, Eu não conhecia ela muito bem. but I was there in respect of someone close to her. E eu estava lá em respeito a uma pessoa muito And próxima I was in dela. the middle of the memorial service, E eu estava ali naquele culto. and then the family walked there E a família entrou. and started to tell stories about that lady E começaram a falar sobre histórias dessa mulher. and how good she was. E quão boa ela era. And her son E o filho dela walked there and he said, caminhou my ali. mother E ele disse, a minha mãe was the closest to Jesus, the person that I met. He said she was the person that I met Ele falou, ela era a pessoa que eu conheci, that was closest to Jesus que estava mais perto de from Jesus, everyone that I knew. de todo mundo que eu conheço. And he said E ele disse, she was that kind of person ela era aquele tipo de pessoa that embarrasses you que te for how constrangia good she was. no quão boa ela era. Have you been with a person like this? Vocês já estiveram com alguma pessoa assim? She treated well the waitress, Ela tratava bem o garçom, the homeless guy, a pessoa, o mendigo, the guy that was just like asking for a direction. a pessoa que só estava procurando por uma direção. Have you been next to a person? Você já estava perto de uma, esteve perto de uma You think pessoa you're good, que você pensa que é but boa, now you see that person. mas se você vê essa And I think, pessoa e você pensa, I wish it was better. eu queria ser melhor. So I was in the memorial service Então eu estava naquele culto and I started crying. e eu comecei a chorar. I was weeping. Eu estava chorando muito. And I was weeping not because I knew her. E eu estava chorando não porque eu I conhecia was weeping ela. because I was thinking, Eu estava chorando porque eu estava pensando, one day um dia, my picture will be in a memorial service. a minha foto vai estar num culto como esse. What will my family say? O que a minha família vai falar? All of us, Todos nós. we're going to be there one day. Nós vamos estar lá um dia. The way we live our lives now, A maneira que a gente vive a nossa vida the hoje, goodness a that we bondade choose to do on this earth que a gente escolhe fazer aqui nessa terra, will create a legacy of your name. vai criar um legado But para a most eternidade. importantly, Mas muito importante, will represent His name. vão representar o nome His dele, kingdom. o reino Because His dele. kingdom, Porque o reino the dele, culture of His a kingdom cultura do reino dele, is based on justice. é baseado em justiça. Now we're going to move to the third pillar, Agora a gente vai mudar para o terceiro pilar, which is my favorite one. que é o meu favorito. Can you say it with me, beauty? Você pode dizer comigo beleza? In Portuguese sounds good. Em português soa melhor. Can you say with me, beleza? Você pode dizer comigo beauty? Let me hear from the Americans. Deixa eu ouvir dos americanos. Can you say with me, beleza? Você pode dizer comigo beleza? Again, beleza? I love this accent. It has a beleza. Beleza. It has a beleza to it. Beleza. All right, open up with me to Psalms 27. Abra comigo em Salmos 27. Let's take a look at the beleza of God. Vamos ver a beleza de Deus. Psalms 27, verse 4. Salmos 27, versículo 4. One thing have I asked of the Lord, A única coisa que peço ao Senhor, that I will seek after. That I will seek after. o meu maior desejo, That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. You know the problem with a lot of churches? Sabe o problema de muitas igrejas? We stop there. A gente para ali. We stop right there. A gente para ali. We're like, whoa, it's so good to go to church. A gente fala, é muito bom ir para a You igreja. gotta be in church. Você precisa estar na This igreja. psalmist right here, he wanted to come to O church. Salmo está falando, você precisa ir para a Yeah, igreja. that's part of the truth. Isso é parte da verdade. But why? Mas por He quê? actually tells us why. Ele fala pra gente por quê. Why is he saying O porquê que ele está that falando this is the one thing he desires? que essa é a única coisa que ele deseja. Continuation of the verse. Continuação do verso. To gaze upon the beauty of the Lord Para contemplar a beleza do Senhor and to inquire in his temple. e meditar em seu All right, templo. all right, all right, all right. This is my favorite part. Essa é a minha parte favorita.
Because this is the part that the world is messing up the most. Porque essa é a parte que o mundo está bagunçando. God Deus is beauty, é or beleza. God is beautiful. Deus é lindo. That means Isso significa that beauty que a beleza has a standard, tem um padrão. has a pattern, Tem um padrão. has a pattern. Tem um padrão. If we recognize that God is beautiful, Se a gente reconhece que Deus é bonito, beauty comes from harmony. a beleza vem de harmonia. Beauty comes from A holiness. beleza vem de santidade. Beauty comes from justice. Beleza vem de Beauty justiça. comes from his eyes, A beleza vem dos olhos from his dele, throne. do trono dele. That means that beauty Isso significa que has a beleza pattern. tem um padrão. The world O mundo is saying that beauty está falando que a beleza is whatever you consider is beauty. é o que você considera bonito. They say, no, it's actually, I cannot judge you. Eles falam, eu não posso julgar você. Whatever you say is beautiful, it's beautiful. O que você disser que é bonito, é You bonito. gotta understand, church, Vocês precisam entender, that there's a igreja, war in the postmodern era que tem uma guerra nessa era pós-moderna against the biblical standard of beauty. contra o padrão bíblico de beleza. When beauty is relative, Quando a beleza é relativa, you reduce beauty to a personal preference. você reduz a beleza. To a Você personal reduz a beleza preference. a um padrão pessoal. And then inevitably, E, inevitavelmente, it ends up with ugly ele acaba com o feio being considered as beautiful. sendo considerado bonito. Turn to the person next to you Olha para a pessoa do seu lado and say, hey, e fala, hey, can you stop você pode parar calling beautiful de chamar de bonito what is ugly? o que é feio. Tell her it's just ugly. É só feio. Not you. Não você. What is ugly is ugly. O que é feio. You know, you heard me the other week. Então, eu ouvi na semana passada. No, you guys heard me the other week Vocês me ouviram na outra semana? telling the story of how I was impacted by Halloween here. Dizendo o quanto eu fui impactado pelo Halloween I aqui. knew Halloween back in Brazil. Eu sabia do Halloween lá no I Brasil. knew it was a big thing here, Eu sabia que era uma coisa grande aqui. but I had no idea Mas eu não tinha ideia the Halloween decorations. das decorações de Halloween. I mean, decorations. As decorações. I wouldn't call it a decoration. Eu nem chamaria de decoração. I told you guys that my neighbor, Eu falei que o meu vizinho, he created a graveyard. ele criou um cemitério. A graveyard Um cemitério. in front of his house. Na frente da casa dele. And I'm saying, I never walked into a cemetery E eu falei, eu nunca andei num cemitério. and thought, wow, this is a good reference to my place. E falei, isso é uma boa referência pra minha Such a casa. beautiful architecture right here. Nossa, é uma arquitetura muito bonita. I think I'm gonna do that in my place. Eu acho que eu vou fazer isso na minha casa. Why? Por quê? Because it's just ugly. Porque é feio. It works on a cemetery, Você anda num cemitério, but it's not beautiful. mas não é bonito. When we stop having a standard of what beauty is, Quando what a gente- beautiful is, Quando a gente para de ter um padrão do que beleza é, ugly o feio can be considered beauty. pode se tornar bonito. Please pay attention to this. Preste atenção nisso. This is the deepest we will go today. Esse é o mais profundo que a gente vai hoje. If we understand this, Se a gente entende isso, then we understand that in the kingdom of God, que a gente entende que no reino de Deus, beauty is not vanity, beleza não é vaidade, it's standard. é padrão. In the kingdom, No reino, beauty a beleza is testimony. é testemunha. Open up with me to Revelation chapter 21. Abra comigo em Apocalipse 21, 2. Revelation 21 verse 2. Apocalipse 21, versículo 2. This is the city that you're gonna live. Essa é a cidade que nós vamos viver. And it's not Miami. E não é Miami, It's not in the US. não está nos Estados Unidos. It's called the New Jerusalem. É a Nova Jerusalém. And look what the Bible tells us about that moment. E olha o que a Bíblia fala sobre esse momento. Revelation 2. Apocalipse 21, 2. And I saw the holy city, New Jerusalem, E eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, coming down out of heaven from God, que descia do céu da parte de Deus, prepared as a bride adorned for her husband. como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Adorned, Belamente vestida. dressed in a nice way, Vestida de uma forma legal. beautiful. Bonita. This is how the bride Essa é como a will noiva present herself to Jesus. vai se apresentar para Jesus. You know what a bride
that is adorned testifies? Você sabe o que uma noiva que é adornada testifica? The beauty of the bride A beleza da noiva is testifying that God restores what was damaged. testifica que Deus restaura o que estava The danificado. beauty of the bride testifies that God reforms what sin deforms, Que Deus reforma o que o pecado deforma. and that God can transform His people with a radiant glory. Que Deus transforma o seu povo com uma glória radiante. This is Isso é the power of beauty. o poder da beleza. It's a testimony. É um testemunho. It's a testimony. É um testemunho. So guys, just as the pursuit of the kingdom of justice is not only to lawyers, Assim como a busca pela justiça não é só para os advogados. and the search for truth shouldn't be concentrated on theologians, E a busca pela verdade não deve ser concentrada em teólogos. the search for beauty shouldn't be for Christian artists. A busca pela beleza não deve ser para os cristãos artistas. It should be my role, Isso deve ser o meu papel. your role, O seu papel. to turn ugliness De mudar o que é feio into the beauty of God. no que é a beleza de Deus. Psalms 96 verse 9. Salmos 96, verso 9. The church must understand, guys, A igreja precisa entender that beauty que is beleza part of the occupation of the kingdom. é parte da ocupação do reino. Psalms 96 verse 9. Salmos 96, verso 9. Worship the Lord in the splendor of holiness. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremble before Him, all the earth. Tremei diante dele todos os moradores da terra. We live in a culture Nós estamos vivendo numa cultura that values efficiency que valoriza a eficiência and functionality. e funcionalidade. If it works, Se funciona, it's good enough. tá bom o suficiente. No, why losing your time on just creating something that is beautiful? Por que perder o seu tempo criando algo que é bonito? If it works, Se funciona, it's good enough. tá bom? Okay, Ok. I want to challenge you there. Eu quero te desafiar ali. Next time you look at a peacock, Na próxima vez que você vê um pavão, next time you look at a flower, na próxima vez que você vê uma flor, next time you look into the Niagara Falls, na próxima vez que você olhar para Niagara Falls, next time you look into the sunset picture on a lake, na próxima vez que você vê o pôr do sol num lago, I want you to stop and think about, eu quero que você pare e pense. what if God thought, E se Deus pensasse? if it works, Se funciona, it's good enough. tá bom o suficiente. Is that our God? Esse é o nosso Deus. Why should we think like this? Por que a gente deve pensar assim? Why should you write an email like this? Por que você escreve um e-mail assim? Can I go very practical? Posso ir mais Because sometimes prático? it's too big. Porque às vezes é muito grande. Why wouldn't you write a text message properly Por que você não escreve um texto numa mensagem direito? with good grammar? Com uma gramática boa? Why shouldn't you do a good spreadsheet, a one that is beautiful? Por que você não faz uma planilha boa? Not only works, Não só aquele but trabalho, it's beautiful. mas o que é bonito. Why don't you tidy your house in a beautiful way? Por que você não arruma a sua casa de um jeito Your bonito? bedroom in a beautiful way? O seu quarto de um jeito No, bonito? no, no, this bed, Não, essa cama, if it works, se it's funciona, good enough. tá bom o suficiente. No, Não. if God Se Deus didn't think like this to create everything, não pensou assim para criar tudo, if God was thinking into functionality, se Deus estava pensando em into funcionalidade being efficient, e de ser eficiente, He wouldn't do everything so beautiful. Ele não ia ter feito tudo tão bonito. No, 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 this cloth, if it works, is good enough. Não, essa roupa se funciona, tá bom. We're representing a king Nós estamos representando um rei that is beautiful. que é It's lindo. beautiful. Ele é lindo. You know, Você sabe, when I was in Israel, quando eu estava em I had Israel, one of the biggest encounters with God I ever had. eu tive um dos maiores encontros com Deus que eu já In the tive. middle of the Sea of Galilee. No meio do mar da Galileia. And I remember E eu lembro that I looked at the waters. que eu olhei para as I was on a águas. boat. Eu estava num barco. And then I looked at the waters. E eu olhei para as And I águas. saw my face reflected there. E eu vi a minha face refletindo ali. And then I look around me. E eu olhei à minha volta. And I could see, well, the presence of God. E eu conseguia ver a presença de Deus. But I also saw a beautiful place. Mas eu também vi um lugar bonito. The Sea of Galilee. O mar da If you've Galileia. never been there, Se você nunca foi lá, it's beautiful.
beautiful. É muito bonito. Beautiful. É muito bonito. You gotta go there. Você precisa It's ir lá. beautiful. It changes the way you read the Bible. É lindo, muda a maneira com que você lê a Bíblia. Because it's not just a lake. Porque não é só um lago. It's not like dirty waters. Não é só uma água suja. Beautiful. É lindo. So I was amazed. I was overwhelmed Então eu tava cheio ali by how beautiful He is. do quanto ele é lindo. But how beautiful His creation is. Mas o quão bonito é a criação dele. He walked on waters, Ele andou sobre as águas. but not any waters. Mas não foi sobre qualquer He água. walked on beautiful waters. Ele andou sobre águas muito bonitas. He did you, Ele fez você. but not only any you. Mas não só qualquer um de He did a vocês. beautiful you. Ele fez você muito bonito. He's not thinking if it works is good enough. Ele não tá falando se o trabalho dele é bom o suficiente. So why should we? Então por que nós? Why should we? Então por que nós? If it's not efficiency and functionality, Se não é eficiente e funcional. I want to propose today that being excellent, Eu quero propor hoje que ser excelente it's our answer é a nossa resposta to the functionality. à funcionalidade. À funcionalidade, Because de mentalidade. excellence Porque excelência is efficiency é eficiência plus beauty. mais beleza. You want a formula? Se você quer uma fórmula, All of you finance guys and girls, vocês de finanças, there's a formula for you. tem uma fórmula para você. Efficiency Eficiência plus beauty mais beleza equals excellence. é igual a excelência. There is no excellence without beauty. Não existe excelência sem beleza. There's no excellence without beauty. Não existe como ter excelência If sem something beleza. is only efficient, Se algo é só eficiente, that's not excellent. não é If excelente. something is only beautiful, Se algo é só bonito, that's not excellent. não é excelência. Excellence lives in the combination A excelência vive na combinação of efficiency de eficiência and beauty. e beleza. Now I'm going to end with 2 Corinthians E eu vou finalizar com 2 Coríntios, chapter 3. capítulo 3. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. And we all, Todos nós, with unveiled face, dos quais o véu foi removido, beholding the glory of the Lord, podemos ver e refletir a glória do Senhor, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. que nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Por isso vem do Senhor, que é o Espírito. You know what happens when we contemplate His beauty? Então você sabe o que acontece quando a gente contempla a beleza dele? We're transformed Nós somos transformados from glory to glory, de glória em glória, from glory to glory. de glória em glória. You know, my first encounter with God Sabe, o meu primeiro encontro com Deus, that I remember, que eu lembro. I was just starting to go to church with Gabby, Eu tava começando a ir pra igreja com a Gabi. and haven't accepted Jesus as my Lord and Savior yet. E eu ainda não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. And I went on a trip with some friends E eu fui numa viagem com alguns amigos to California. pra Califórnia. And I was there in California, E eu tava em Califórnia, a beautiful beach numa praia muito bonita, with cliffs, com montanhas, penhascos, com penhascos and a sunset, e um pôr do sol and dolphins. e golfinhos. And I was praying to the Lord E eu tava orando ao Senhor until that moment in my life. até que aquele momento na minha And vida. I was saying, God, E eu falei, Deus, if you're real, se você é I real, want to see those things that my pastor preaches about. eu queria ver aquelas coisas que meu pastor pregou. I want to see a blind man being restored to see. Eu quero ver um homem cego voltando a enxergar. I want to see a leg growing. Eu quero ver uma perna I crescendo. want to see a miracle, Lord. Eu quero ver um milagre, Senhor. And at that day, E naquele dia, at Black's Beach in California, em Black's Beach, na Califórnia, I heard him speaking to me for the first time. eu ouvi ele falando comigo pela primeira vez. And I heard the Holy Spirit saying, E eu ouvi o Espírito Santo dizendo: what else do you need? o que mais você precisa? Can you see this miracle? Você consegue ver essa beleza? Can you look into my creation Você consegue ver a minha criação and see beauty e enxergar as beleza a miracle? como um milagre? But back then, Mas naquele tempo, little did I know pequeno eu sabia pouco, that His beauty
que a beleza dele is going to transform me into something way better. iria me transformar em algo muito melhor. Not because I'm good, Não porque eu sou bom, not because I deserved, não porque eu mereço, but because I chose to be close to Him mas porque eu escolhi estar perto dele, who created that beauty. que criou aquela beleza. Stand to your feet, I want to pray with you. E se coloque de pé, eu quero orar com você. The culture of the kingdom A cultura do reino is truth being lived, é a verdade sendo vivida, just being practiced, a justiça sendo praticada and beauty being reflected e a beleza sendo refletida until the King returns. até o rei voltar. So we're going to submit our worldview to the sovereignty of the Word of God. Então a gente vai submeter a nosso ponto de vista à soberania de Deus. We're going to practice justice, love kindness, and walk humbly with your God. Nós vamos praticar a justiça, amar a bondade e andar humildemente. And we're going to reflect the holiness and glory of God in the way we live. Nós vamos refletir a santidade de Deus na maneira de que a gente vive. I will pray for you today, Eu quero orar por você hoje. and I want us to end E eu quero que a gente termine in a very specific way. de um jeito muito específico. After I pray, Depois da gente orar, I just want to invite the church. eu quero convidar a igreja Close our eyes para fechar os seus olhos and gaze on His beauty. e contemplar a beleza dele. Only that. Só isso. Maybe you're here Talvez você esteja and aqui you walked with the Lord for years. e você caminhou com o Senhor por anos. Well, let me tell you this. Mas deixa eu te falar uma coisa. There's a new face of His beauty Tem uma nova face da beleza dele, that if we ask, que se a gente pedir, He can show. ele pode mostrar. Doesn't matter how long we walked with Him. Não importa o quanto a gente já andou com ele, There's a new beauty of Him tem algo novo de still beleza to be dele uncovered, para ser revelado, still to be discovered. para ser descoberto. So close your eyes wherever you are. Então feche os seus olhos onde você está. God, Deus, we recognize your presence in this nós place. reconhecemos a sua presença Holy nesse Spirit lugar. of God, Espírito Santo de Deus, you're alive and you're moving. você está vivo e está se movendo. My best friend, Meu melhor amigo, I want to ask you today, eu quero te pedir hoje. would you intensify your presence here? Será que você pode intensificar sua presença aqui? Would you allow us to feel you? Você pode nos permitir te We sentir. don't need to feel to believe. Nós não precisamos sentir para acreditar. But today, Lord, I want to ask, Mas hoje, Senhor, eu quero te pedir. show us your glory. Nos mostra a sua glória. Show us your face, Lord. Mostra-nos a sua face. Help us see you in a different way. Nos ajude a te enxergar de uma forma Because I nova. believe, Lord, Porque eu acredito, that Senhor, when we gaze on you, que quando a gente contempla o Senhor, when we contemplate your face, quando Lord, contemplamos a tua we're being face, transformed. nós estamos sendo So transformados. today, I don't want to focus on myself. Então hoje eu não quero focar em mim We don't mesmo. want to focus on ourselves. Nós não Lord. queremos focar em nós mesmos. We know that just by looking at you, Lord, Nós sabemos que só de olhar para we você, can be transformed. nós podemos ser transformados. Things that we've been battling, Coisas que nós estávamos batalhando, anxiety, ansiedade. Lord, help us fall in love with you today. Senhor, nos ajude a nos apaixonar pelo Senhor Help us hoje. see your eyes. Nos ajude a enxergar os seus olhos. Help us see your throne, Lord. Nos ajude a enxergar o seu trono, Senhor. Help us see you today, Lord, Nos ajude a te enxergar while we worship you. enquanto a gente te adora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu Sing it in your own language. Cante na sua própria língua. na face daquele
tua glória é suficiente. Mostra-nos tua glória, a tua glória basta. Mostra-nos tua glória, mostra-nos tua glória. Mostra-nos tua glória, o teu olhar é suficiente, o teu cheiro é suficiente, a tua voz é suficiente, o teu olhar é suficiente, a tua presença é suficiente, quem tu és é suficiente, o Cordeiro é suficiente. Mostra-nos, Senhor, What are the angels seeing? o que os anjos estão vendo, Senhor. What are the angels seeing? O que os anjos estão vendo, Senhor. Show us, Lord. Mostra-nos, Senhor. Just like Isaiah once saw it, Lord. Assim como Isaías viu uma vez. Just like Apostle John once saw it, Lord. Assim como o apóstolo João também viu. Show us, Lord. Mostra-nos, Senhor. Let us go there and see it. Nos permita ir e ver. Let us be transformed. Nos permita ser transformados, Senhor. Let us endure. Nos ajude a perseverar. Help us endure, Lord, Nos ajude a while we perseverar. sing for you. Enquanto a gente busca pelo Senhor. I had an impression in my spirit Tive uma impressão no meu espírito. while we were worshiping, Enquanto nós estávamos adorando. and the impression was E essa impressão foi the same feeling that we feel when we're looking at the sun, a mesma sensação de quando nós estamos olhando para o sol. and we can feel on our skin, E a gente consegue sentir na nossa pele, even with our eyes closed, mesmo com os nossos olhos fechados, we can feel the sun hitting our skin. nós conseguimos sentir o sol na nossa pele. I believe that's what's happening here. E eu acredito que é isso que está acontecendo hoje. Some of you here, Alguns de vocês aqui, you've been praying for months, vocês estavam orando por meses, maybe even years, talvez por anos, and what you didn't understand was e que você não estava entendendo era: you just need to contemplate here. eu só preciso contemplar. Sometimes Às vezes, you just need to gaze upon it. você só precisa contemplar Ele. Something inside of you, E algo dentro de você, something on your skin, algo na sua pele, on your soul, na sua alma, on your spirit, no seu espírito, it's been profoundly changed está sendo profundamente by transformado that you're contemplating. por aquilo que você está contemplando. We love you, Lord. Nós te amamos, Senhor. Help us see it. Nos ajude a ver. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. We're going to have the ministry Amém. team up here. Nós vamos ter um time de ministração aqui na frente. If you need a prayer, Se você precisa de uma oração, if there's something that you need to confess, se tem algo que você precisa confessar, to ask for help, pedir ajuda, we're going to love to pray for you. nós adoraríamos orar com você. If you received everything that you needed to receive, Se você já recebeu tudo o que você precisava receber, God bless your week. Deus abençoe a sua semana. God bless your family. Deus abençoe a sua família, You're coming and you're going. o seu ir e vir, And may Him face your face shine upon you. e que a face dele resplandeça sobre vocês. I just feel in my spirit to ask something before we finish. Eu sinto no meu espírito só de perguntar algo antes da gente terminar. If there's someone here Tem alguém aqui that either never gave your life to que Jesus, talvez nunca tenha dado a sua vida para Jesus, or maybe you did it in the past, ou talvez você entregou no passado, but now you need to come back, mas agora você precisa voltar. we would love to pray for you. Nós adoraríamos orar com você. We would love to help you walk with Him. Nós adoraríamos te ajudar nessa jornada com Ele. So I'm going to count to 3, Então eu vou contar até 3. and if that's you, E se esse é você, if you don't want to leave this place se você não quer sair desse lugar without being sure sem ter a certeza of your salvation, da sua salvação, I just want to ask you to raise your hand on the count of 3, eu quero que você levante as suas mãos ao contar 3. and we're going to pray for you. Nós vamos orar por você. 1, 1, 2, 2, 3. 3. If there's someone here, Se tem alguém aqui, just raise your hand. We're going to pray for
as suas mãos, nós vamos orar com você. Okay. Ok. Zion Church, Zion Church, God bless you. Deus te abençoe. Don't leave this place before hugging someone, Não saia desse lugar antes de abraçar alguém saying God bless you. e dizer Deus te abençoe. And if you need any prayer, we're going to be here for you. E se você precisar de alguma oração, nós estaremos bem God aqui. bless you. Have a great week, Zion. Deus te abençoe e tenha uma ótima See you semana. next week. Nos vemos na próxima semana.